Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, eu sou o professor Robson, vou passar aqui o experimento para vocês, o experimento sobre densidade dos sólidos, Espero que vocês acompanhem aí o vídeo, Então, vou explicar da melhor maneira que eu puder, Então, nesse experimento, vocês vão precisar preencher o roteiro aí que vocês têm em mãos, aí, densidade dos sólidos, tá? Então, vocês devem ler a parte teórica do roteiro antes de começar a preencher aí os dados, Aqui nós já vamos começar preenchendo os dados, Então, o intuito desse experimento, é estudar o que nós chamamos de densidade, Então, a densidade ela é a grandeza física que mede aí quanta massa cabe num certo volume. Então a razão da massa dividida pelo volume, massa por volume, é o que nós chamamos de densidade, tá? Então aqui nesse experimento nós vamos procurar medir a densidade de alguns materiais, No caso nós vamos estudar a densidade de materiais sólidos, Então o equipamento que nós vamos utilizar vai ser esse. Então nós vamos utilizar aqui alguns cilindros de metal, Então nós vamos ter aqui um cilindro de alumínio, um cilindro de aço, e um cilindro de cobre, Então nós vamos medir a densidade desses cilindros, do material desses cilindros, Nós temos também aqui algumas peças de plástico, tá? Então nós vamos calcular a densidade desse plástico. Então são várias formas que nós temos. Nós temos o cubo, nós temos o cilindro, um cilindro aqui vazado, um disco, tá? Que é o mesmo plástico, só que de uma cor diferente, e nós temos aqui uma esfera, tá? E para medir para avaliar a densidade, nós vamos utilizar, vamos medir o volume aí geometricamente. Nós vamos utilizar um paquímetro, que é esse instrumento aqui, tá? E a partir desse instrumento, nós vamos determinar aí as dimensões dessas peças, tá? Para essas peças, nós vamos conseguir medir e calcular o volume geométrico ocupado por essas peças, o volume em centímetros cúbicos, apenas medindo essas dimensões, tá? Depois, utilizando as fórmulas do volume para esses sólidos geométricos, nós vamos ter aí como calcular a densidade. Também nós vamos precisar medir a massa. Então nós precisamos de duas grandezas, da massa e do volume. Então a massa nós vamos obter a partir dessa balança analógica, uma balança aí de braço, tá? E vamos determinar a massa desses objetos, e o volume aí a partir das medidas geométricas. Para esses sólidos que eu mostrei, vai ser mais fácil calcular, mais fácil não, mas vai ser mais direto calcular o volume, porque existem fórmulas. Então, por exemplo, existe uma fórmula para você determinar o volume de um cilindro, ou o volume de um cubo, ou o volume de uma esfera. Com essas fórmulas nós temos da matemática, tá? Agora, se você tem um objeto que é disforme, que tem aí, ele não tem uma forma muito bem definida, por exemplo, esse objeto aqui é um pedaço de metal, você tem aí, parece um disco, mas ele tem um rasgo, e tem alguns buracos na superfície, tá? Então nós vamos também calcular a densidade desse corpo aqui, mas esse corpo ele não é regular, não é um sólido regular, ele é um sólido irregular. Então, para isso, nós vamos ter que mergulhar esse corpo num fluido e ver o quanto esse fluido, no caso o líquido, é deslocado. Então, nós vamos usar depois essa proveta, Então, essa proveta ela tem água aqui. Nós vamos mergulhar esse sólido e, conforme a variação do volume, nós vamos ter aí a medida do volume, o volume ocupado por esse objeto dentro da proveta, tá? Com isso, nós temos o volume e a massa, nós usamos a balança como antes, tá? Nós vamos também utilizar um barbante aqui para poder baixar, Então eu vou colocar essa parte de lado aqui para sobrar mais espaço para nós iniciarmos o experimento, tá? Então, lendo aí as duas primeiras páginas aí do experimento,
né, nós temos aí as fórmulas do volume dos sólidos. Então, o volume do cubo, o volume do cilindro, do disco, da casca cilíndrica e da esfera. Tá? Então, dados esses materiais, tá, que nós temos aqui, né, então nós vamos lá para a página 4, né, e na página 4 nós temos aí uma tabela. Tá? Então, nessa primeira parte, né, nós vamos determinar a densidade desses 3 metais. Tá? Então, o alumínio seria esse cilindro, né? O aço esse cilindro e o cobre esse cilindro, como eu já falei. Tá? Então, vamos preencher a tabela 2, tá? E a tabela 1 era uma tabela de densidades que tinha lá no início do roteiro. Tá? Depois vocês olham. Né? Aqui eu tenho que tentar fazer um experimento um pouco mais rápido, tá, do que ele seria feito na prática, porque o vídeo, para ele não ficar muito extenso. Qualquer coisa vocês vão pausando o vídeo aí e vão fazendo as etapas que vocês precisam, os cálculos, né? Quando tiver algum cálculo para fazer, vocês pausam o vídeo e fazem. Tá? Então vamos medir a massa desses 3 sólidos aqui. Tá? Então, para isso nós temos essa balança. Tá? Eu não sei se, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar aqui, tá? É um pouco distante aqui da leitura, né? Eu vou ler, tá? Eu vou fazer a leitura verbal, né? Do valor da massa e vocês anotam aí, tá? O ideal seria que vocês mesmos fizessem, mas a distância não tem como proceder. Tá? Aqui, se eu tivesse uma outra câmera, ainda daria para fazer isso, mas eu não trouxe. Tá? E também, se eu saio um pouquinho para o lado aqui, se eu vou um pouquinho para o lado, o microfone do computador já não pega direito, né? Então vamos lá. Então vamos começar aqui com o alumínio. Então o alumínio seria esse cilindro aqui, né? Vamos inicialmente ver aqui se a balança está zerada, né? Se ela está equilibrada aqui, né? O que significa zerada? Não tem nada aqui em cima do prato, tá? Então eu vou colocar todos os pezinhos aqui para esse lado, né? Todos eles aqui aqui vai inverter, na tela inverte, né? Para a minha esquerda aqui, tá? E nesse caso aqui, né, o que acontece é que a balança, nessa condição, se todos os pesos estão para cá, a balança tem que ficar no zero aqui, tá? Ela tem que ficar calibrada, tá? Se ela não ficar no zero, existe um parafuso aqui de ajuste, tá? Um pezinho aqui, uma porca aqui no parafuso que você ajusta aqui e você consegue colocar na posição zero, né? Deixar ali a balança exatamente no zero, tá? Eu não vou fazer a leitura assim porque eu não vou conseguir enxergar aí, tá? Na tela. Vocês até conseguem ver, mas eu tenho que confirmar sempre as medidas para vocês não fazerem errado, tá? Então eu acho melhor eu mesmo medir, tá? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui esse pedaço de alumínio, tá? Então a balança aqui, vamos primeiro olhar a calibração aqui, vamos ver se não está zerada, né? Está um pouquinho para cima aqui. Deixa eu mudar aqui isso já é bem sensível, tá? Você pode pensar, bom, professor, mas por que nós não usamos uma balança digital, né? As balanças digitais aí que você normalmente tem, aí, se ela não tem uma precisão muito grande, em geral, elas têm precisão aí da ordem de 1 grama, 2 gramas. Essa balança ela tem uma precisão maior aí, né? E, aqui no caso a precisão dessa balança seria aí 1 grama dividido por 10, né? Então 0,01 grama seria aí a precisão dessa balança, tá? Seria a menor massa aí que você poderia determinar com essa balança, tá? Então vamos colocar aqui, então ela já está zerada. Eu coloquei aqui. Agora qual a massa desse pedaço de metal? Então nós vamos deslocar aqui. Veja que nós temos aqui
pezinho pequenininho, né? Que você vai movimentar por último, tá? Tem um peso maior e tem um peso menor, tá? Então tem 3 pesos, eu vou movimentar primeiro o grande aqui, tá? Então se eu movimentar, veja que eu movimentei aqui para a posição 100 gramas, a balança não desceu. Vou colocar aqui em 200, a balança desceu toda. Então o que significa isso, né? Que a massa desse pedaço de alumínio está entre 100 e 200, tá? Então em 200 a balança ficou desequilibrada, então eu volto para 100, tá? Então eu já tenho 100 gramas aqui, eu vou adicionar mais um pouquinho aqui, então em 50 já ficou todo para lá, né? 40 também, 30 já ficou acima do zero aqui, então 130 gramas mais um pouquinho, né? Então vamos ver quanto que é esse pouquinho. Agora eu movimento a massa menor até ficar alinhado ali, o ponteiro ficar alinhado com o zero, tá? Então, às vezes ele fica oscilando, você segura aqui. Ok. Então, pela leitura que nós temos aqui, a massa em gramas desse pedaço de alumínio, vocês podem anotar aí no roteiro, então na tabela 2, ali na primeira linha, massa em gramas, para o alumínio, 132 gramas, vírgula 4, né? 4, ok? Então essa é a massa desse pedaço de alumínio, tá? Então vamos colocar de lado. Agora eu vou medir a massa dos outros metais, tá? Mesmo procedimento, igualzinho, tá? Então agora é de pedaço de aço, né? Ferro. Então vamos deslocar primeiro a massa maior, 100, 200, quando descer aqui eu devo parar, 300, 400. Veja que entre 300 e 400, né, ele desceu, desequilibrou, então eu volto para 300, o valor está entre 300 e 400. Agora o movimento é essa outra massa, né, a massa média aqui, mais um pouquinho. Agora desceu totalmente, então significa que está entre esses dois. Então tenho essa leitura, então aqui já tem 380, né? 300 na massa maior, mais 80 aqui, e agora nós movimentamos o pezinho aqui menor até equilibrar. Ele pode ficar oscilando, tá? Se ficar oscilando muito, você não consegue fazer leitura, então travo aqui, né? E então, se você solta aqui, se você solta e a balança se move, significa que não está equilibrada ainda. Tem um pequeno desequilíbrio. Aqui, não posso demorar muito para fazer o experimento. Então, 384 gramas, vírgula 4, né? Então a massa aí do pedaço de aço, né, do cilindro de aço, 384,4 gramas, ok? Agora por último o cilindro de cobre. Então esse cilindro de cobre, mesmo procedimento, você pode voltar todos os pezinhos para cá, né? Então vamos movimentando até aqui, eu já vou lá para 400, mais ou menos 500 ele fica abaixo, tá? Então fica entre 400 e 500, movimentamos aqui, ainda está descendo, vamos aqui, né? Então aqui ele fica acima do zero, aqui
e fica abaixo do zero. Então vai ficar entre 410 e 420 gramas. Agora o movimento a massa menor. Bem fácil usar a balança. Veja, aqui já está zerado, né? Então, qual a massa aí do cobre? Então, aqui a massa grande, 400. Aí nós temos aqui mais 10 gramas. E aqui mais, então, 410. Aqui tem mais 5, 415 gramas, vírgula. E aí tem mais 0,8 aqui. Então, 415,8 gramas. Tá? Então essa é a massa aí do cobre, né? Então a massa do alumínio 132,4, massa do aço 384,4 gramas e massa do cobre 415,8 gramas. Tá? Ok, então medimos a massa desses cilindros de metal. Agora nós vamos medir as dimensões desses cilindros. Tá? Esses cilindros, eles têm quase o mesmo tamanho, tá? Assim, tem quase as mesmas dimensões geométricas. Então isso é um cilindro, né? Então nós vamos calcular o volume do cilindro, né? A partir da fórmula do volume, né? Depois eu vou escrever no quadro. Primeiro eu vou fazer as medidas aqui. E o volume, né? Para calcular o volume nós vamos precisar de duas medições aqui, do diâmetro desse cilindro e do comprimento desse cilindro. Tá? Então aqui os comprimentos e diâmetros são quase iguais, não são exatamente. Vamos ver aqui. Então eu vou usar o paquímetro, tá? Para medir, aí vocês podem anotar aí os valores. Então para o alumínio, o diâmetro do cilindro do alumínio, né, o diâmetro D em centímetros, será, né, 2, aqui tem que olhar bem de pertinho, 2,925, tá? Então, 2,925 em centímetros, né, é o diâmetro desse cilindro de alumínio, 2,925 gramas, tá? 2,925, tá? 2,925. Então, esse é o diâmetro. Agora, o comprimento desse cilindro aqui. Então, o comprimento L desse cilindro, né? Aqui, esse paquímetro tá uma droga. Plástico aqui. Paquímetro de metal seria melhor. Bom, aqui então o comprimento desse cilindro aqui é 7 centímetros, tá? 7 centímetros. 7,000, ok? Então, essas são as dimensões, o diâmetro e o comprimento, tá? A partir do diâmetro, o diâmetro dividido por 2 me dá o raio, tá? Então nós vamos utilizar o raio do cilindro para calcular o volume. Então, o diâmetro dividido por 2, 2,925 dividido por 2, né? Então você vai ter aí que o raio aí seria aí 1,4625 centímetros, tá? Então 1,4625 centímetros. Então esse é o raio desse cilindro, né? E aí nós fazemos o mesmo procedimento para os outros cilindros, tá? Eu vou fazer aqui então para o aço, qual o diâmetro do cilindro de aço. Vamos ver que é bem próximo, não é exatamente, mas é próximo. Então o diâmetro desse cilindro aqui vai ser 2,940 centímetros. Então 2,940 centímetros. A partir desse valor, né, você pode calcular o raio, né? Então 2,940 dividido por 2, você vai ter
o raio em centímetros e o comprimento desse cilindro de aço, né, nós vamos ter aqui aproximadamente, o outro tinha dado 70, esse aqui deu menor, então esse aqui deu 6,96, tá? 6,96 centímetros. 6,960, tá? 6,960 centímetros. Então, o comprimento desse cilindro. O outro era 7, né? Agora, o cilindro de cobre, né? O cobre aqui está um pouco deformado, aí, porque como ele é mais maleável, né? Qualquer queda, qualquer batida já deforma, então isso é um problema, tá? Não é tão regular assim. Mas vamos lá. Então aqui, esse cilindro, ele tem um diâmetro, né? Então o diâmetro do cilindro de cobre é 2,925, tá? Mesmo de alumínio. 2,925 é o diâmetro desse cilindro. E o comprimento desse cilindro, né? O comprimento desse cilindro é 6,92 centímetros. A partir do diâmetro do cilindro de cobre, nós podemos calcular aí o raio, né? Que na verdade vai ser igual lá ao de alumínio. Você pode preencher. A partir desses dados, tá? Então nós temos o que? Nós temos as massas, né? Nós temos as 3 massas e nós temos as dimensões geométricas. Então a partir disso, nós podemos utilizar a fórmula do volume do cilindro, né? Para calcular aí, né? Para obter aí a densidade, tá? Então, o volume de um cilindro, né, é igual à área da base πr ao quadrado vezes o comprimento L. Então, se eu tenho esse cilindro, né, ele tem um comprimento L, tá, foi dado ali, né, e aqui um diâmetro D, né, nós obtivemos, então o raio é metade do diâmetro. Então nós vamos ter aí, a partir do L e do D, eu posso aqui obter o raio, né? A partir do raio do L eu obtenho o volume. Como essa medida está em centímetros, e essa está em centímetros, tudo vai ficar em centímetros cúbicos, tá? Então vocês podem, a partir dessa equação, usando essa fórmula, vocês podem preencher ali na tabela 2 qual o volume de cada cilindro de metal, tá? Feito isso, né, nós temos as massas desses cilindros. Então, a massa do cilindro dividida pelo seu volume é o que nós vamos denominar de densidade, tá? Então, a densidade do material em questão é o valor da massa dividido pelo volume, tá? Então, eu vou deixar essa parte aqui para vocês fazerem, né? Vocês podem até pausar o vídeo nesse ponto e fazer o cálculo, né? Agora é a parte só do cálculo, então vocês usam a calculadora, fazem, utiliza essa fórmula, tá? Para calcular o volume, preenche a tabela, utiliza essa fórmula para calcular a densidade. Calculou a densidade de cada material, tá? Nós podemos preencher a questão 3, tá? Então, na questão 3 aí, você anota os valores obtidos, tá? E aí, feito isso, né, você vai comparar esses valores que você obteve no experimento com a tabela 1, tá? Na tabela 1, deixa eu mostrar aqui, então lá no início, né, no início aí do roteiro, tá, tem uma tabela, né, okay? E essa tabela tem a densidade de vários materiais, inclusive aí desses 3 metais aí que nós usamos, né? Então o aço, o cobre e o alumínio, tá? Só que essas densidades na tabela, elas estão em quilogramas por metro cúbico, tá? Para você transformar para gramas por centímetro cúbico, né, que a unidade da densidade pode ser dada em quilos por metro cúbico ou
gramas por centímetro cúbico, tanto faz. Para você passar de uma para outra, tem um fator 1000. Então, por exemplo, ali a densidade do alumínio na tabela está 2.700. Se você divide por 1000, né, dá 2,7. Tá? É mais ou menos esse valor que vocês têm que obter. Tá? Então, fazendo ali o cálculo, vocês já vão perceber se chegaram nos valores ali próximos. Tá? Eu não fiz o cálculo ainda, tá? Vocês façam aí, mas deve chegar bem próximo. Okay? Bom, vocês não vão obter os valores exatos, né? Exatamente. Então, como é que você poderia fazer para medir essa densidade de maneira mais precisa? Uma das maneiras seria você utilizar instrumentos de medição mais precisos. Tá? Então, por exemplo, um paquímetro que fizesse uma medida mais fina, né, das dimensões. Tá? Por exemplo, né, aqui esse paquímetro ele tem uma precisão de 0,05 milímetros. Mas você poderia utilizar, por exemplo, um micrômetro para medir essas dimensões, você teria uma precisão melhor. Né? Nós poderíamos utilizar um paquímetro não de plástico, mas um paquímetro de aço. Né? Ele também tem um desempenho melhor. Né? O que nós poderíamos fazer para melhorar o experimento? Usar uma balança mais precisa também. Tá? Então, utilizar instrumentos de medição mais precisos é uma maneira de você melhorar a acurácia do experimento. O que é a acurácia? Como você consegue, a partir do experimento, obter os valores que são reais, que são exatos. Quanto você se aproxima desses valores exatos. Tá? Então, utilizando instrumentos mais precisos, você vai conseguir um resultado para o experimento cujas densidades são mais próximas do valor real. Tá? Outra maneira também de você melhorar a eficácia do experimento, a acurácia do experimento, é você utilizar peças mais regulares. Aqui. Veja que essas peças aqui elas estão todas meio amassadas. Né? O cobre, por exemplo, está tudo amassado. Então isso gera um problema. Né? Então, veja que está todo deformado. Se você usinasse essas peças aí com uma regularidade maior, né, a medida seria mais eficaz. Outra coisa que você poderia fazer também em vez de trabalhar com massas pequenas, você poderia trabalhar com massas maiores. Tá? E aí seria mais fácil você medir as dimensões, tá? A precisão ficaria simplificada, aí você poderia utilizar instrumentos mais imprecisos para ter uma medida aí melhor. E também a massa também poderia ser medida aí com menor erro. Tá? Então você poderia aumentar esses cilindros, o tamanho deles, e o experimento ficaria mais. Você deveria obter um valor mais próximo aí do tabelado. Tá? Mas aqui nesse experimento vocês devem obter um valor bem próximo ali. Tá? Se não obtiver um valor bem próximo, tem algum problema, alguma coisa errada. Tá? Então essa foi a primeira parte do experimento. Terminamos aí a densidade desses sólidos. Então, vocês conseguem preencher até a questão 4. Agora vamos para a densidade do plástico, segunda parte do experimento. Então nós vamos utilizar essas peças de plástico aqui. Então nós temos o cubo, né? Temos então, o cubo, desde que na tabela 3, nós vamos ter que preencher essa tabela 3. Tá? E nós temos inicialmente o cubo, tá? Depois o cilindro, depois o disco, tá? Não está na ordem. Depois a casca cilíndrica, que seria aqui um cilindro vazado, nós podemos chamar de um cilindro vazado. E aqui essa esfera de plástico. Tá? Eu vou colocar a esfera aqui, senão ela fica rolando. Vou pôr mais para cá. Então, nós temos aqui cinco sólidos de plástico. Então, a ideia é medir as massas, tá? E volumes, e a partir dessas massas e volumes calcular a densidade. Tá? Só que nós não vamos calcular diretamente, nós vamos utilizar aí, nós vamos fazer um gráfico, tá? Que fica mais preciso. Tá? Então vamos preencher a tabela 3 agora, medindo as massas desses pedaços de plástico.
tá? Então, vamos primeiro aqui medir a massa do cubo. Então, coloco aqui a balança para a posição de equilíbrio, tá? Vamos medir a massa desse cubo. Então, a massa desse cubo é igual, né? Aqui, bom, agora tem que movimentar aqui, né? Vamos colocar mais para cá. 10 gramas, não desceu ainda. O grande aqui não adianta movimentar porque ele é mais pesado. 20 gramas, aí já desceu. Então, veja que 10 a balança ficava em cima, 20 gramas ficava embaixo. Então, significa que está entre esses dois valores. Então, volto para o 10 aqui, né? E movimento a massa menor aqui, até equilibrar. Tá? É bem sensível aqui, né? Às vezes você pode até usar uma caneta aqui para movimentar. Ok, mais um pouquinho. Tá bom. Então, qual o valor dessa massa aí do cubo? Então, a massa do cubo em gramas. 10 mais 2, então 12,7 gramas, tá? Então, nós temos aí essa massa, 12,7 gramas aproximadamente, tá? Para o cubo. Quais são as dimensões do cubo? O cubo ele tem lado L, tá? Então, a primeira linha da tabela você pode preencher ali o lado do cubo. Aqui, como ele é um cubo, nós vamos considerar que essas dimensões todas iguais, aqui. L, 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 tá? Vamos pegar aqui um lado aqui, vamos medir, tá? Vamos assumir que é um cubo, né? Poderia ser um paralelepípedo, lados diferentes, né? Mas aqui vamos assumir que foi feito igual. Então, em centímetros, aí, o valor de L para o cubo, né, na primeira linha ali da tabela 3, é 2,2 2,260, tá? Então 2,26 centímetros, tá? Então 2,26 centímetros aí seria aí o comprimento aí do lado desse cubo aqui, né? Então cerca de 2,26 centímetros, tá? A partir da fórmula do volume do cubo você pode calcular, né? Aí o V, né? Então o volume do cubo, né? Ali vou escrever aqui, o volume do cubo é igual a L ao cubo, tá? Então esse valor, né, que nós obtivemos ao cubo me dá o volume em centímetros cúbicos, tá? Então vocês podem preencher ali depois, só pode ser depois, não precisa ser agora. Vamos tirar os dados aqui primeiro. Agora vamos para o cilindro. Então esse cilindro aqui, né? Então vamos ver a massa desse cilindro. Eu volto para o vai dar próximo aí do cubo, né? São bem parecidos. Esses pontos no gráfico vão ficar próximos. Então, colocamos aqui, vou colocar aqui em 10 já, deve ser mais ou menos isso. E vou movimentando aqui até achar o ponto. Então, aqui nós vamos ter um valor de massa de 12,2 gramas. 12,2 gramas. Então, a massa do cilindro, a massa em gramas, tá? Segunda linha da tabela ali, tabela 3. Tá? Agora vamos medir
o raio desse cilindro. Veja que nós não vamos medir o raio, nós vamos medir o diâmetro, mas aí dividindo o diâmetro por 2, nós temos o raio. Tá? Então o diâmetro do cilindro, né, o diâmetro é igual, né, o diâmetro do cilindro é igual a 2,4 centímetros. 2,4 centímetros. Se eu dividir 2,4 por 2, 2,4 dividido por 2 vai me dar o raio em centímetros. Então o raio do cilindro em centímetros, segunda linha da tabela aí, 1,200 centímetros. Tá? Então nós temos o raio. Agora vamos tomar aqui o comprimento do cilindro, tá? Como nós fizemos para os metais, né? A mesma fórmula, né? Então, para esse caso aqui, para esse cilindro, nós vamos ter que o comprimento dele, né? O comprimento desse cilindro é 2,415 centímetros. 2,415 centímetros. Tá? 2,415 centímetros é o comprimento desse cilindro aqui. Tá? Então, a partir da fórmula do volume do cilindro, né? Então as fórmulas dos volumes, tá? Estão aí na página 2. Tá? Eu não vou ficar falando todas as fórmulas aí, tá? Depois vocês usam as fórmulas e calculam. Tá? Essa parte é geometria. Então aí vocês obtêm a fórmula, o valor do volume do cilindro. Né? Vocês podem calcular tudo depois. Tá? Agora o disco, a fórmula vai ser a mesma. Né? O que vai mudar para o disco é que a massa dele vai ser diferente, o volume vai ser diferente. Então vamos medir aqui a massa do disco agora. Terceira linha da tabela 3. Então, o volume do disco. Né? Desculpe, a massa do disco. Né? Então é uma massa bem pequenininha. Né? Então eu já vou aqui, eu nem vou movimentar a massa de 10 gramas aqui, vou movimentar a outra massa aqui. Veja que se eu colocar em 3 gramas, o ponteiro fica abaixo aí da referência zero, tá? Desequilibra para baixo. Mas se eu colocar em 2 gramas, ele tende a ficar, ficou mais ou menos zero. Talvez um pouquinho mais baixo. Então a massa desse disco aí é 1,9 gramas. 1,9 gramas. Eu tinha falado que a precisão da balança era 0,01, não, na verdade é 0,1 grama. Tá? Eu acho que eu falei errado. Então a massa desse disco é 1,9 gramas. Agora vamos medir aqui o diâmetro do disco. Tá? Então o diâmetro do disco, a partir disso nós obtemos o raio. Então o diâmetro desse disco 2,415 centímetros, tá? Então, esse é o diâmetro, 2,415 centímetros. Esse valor dividido por 2 vai me dar aí o raio, que é então, o raio do disco, né? Na tabela, então, 1,2075, 1,2075. Tá? Então, 1,2 centímetros aproximadamente. Tá? Estou usando mais casas aí para ficar mais preciso. Aí, vamos medir aqui a espessura do disco. Essa espessura é o L. O L, tá? Então, o L para o disco, a terceira linha da tabela. Então, esse L vai ser igual aqui a 0 centímetros, né? 0,27 centímetros. Tá? Então, o comprimento L do disco 0,27 centímetros. Tá? 270. Ok? Então, esse foi o disco. Agora, vamos usar aqui
o cilindro aqui, esse cilindro vazado, né, ou que nós chamamos ali de casca cilíndrica, tá? A quarta linha da tabela, né? Então vamos medir primeiro a massa, tá? Então vai ser uma massa pequenininha também. Então, vou movimentar aqui no pequenininho. Você vai ver que a partir de um certo ponto ele fica abaixo. Mais ou menos aqui. É difícil de ler. Tem um problema aí de leitura, tem que ler na mesma linha aqui, senão se eu ficar mais para cima ou mais para baixo, você tem um erro de leitura que a gente chama de erro de paralaxe. Tá? Então, aqui deu aproximadamente 4 gramas, tá? 4 gramas. Então, a massa aí da casca cilíndrica, 4,0. Tá? Agora as dimensões geométricas. Tá? Então, veja que esse cilindro aqui, né, nós vamos calcular o volume desse cilindro vazado. Né? O volume desse cilindro vazado nós vamos calcular uma fórmula lá que eu escrevi, pi R minúsculo ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado vezes R. Tá? Então, essa área aqui seria a área de seção reta aqui do disco, né? Então, a área do círculo maior menos a área do círculo menor me dá a área dessa coroa circular. Tá? Vezes o comprimento do cilindro me dá aí o volume. Então, é essa fórmula que nós vamos usar, onde R seria o raio maior, o raio externo, e R pequeno, aí, R minúsculo, o raio menor, o raio interno, que você obtém aí a partir dos diâmetros externo e interno. Tá? Então, qual é o diâmetro interno? Tá? Então, o diâmetro interno desse cilindro, tá? Então esse é o diâmetro, cuidado, vou anotar aqui, 2 centímetros, 45, 2,450, tá? Esse é o diâmetro interno, mas eu vou dividir por 2 para obter o raio. 2,450 dividido por 2 vai me dar um raio minúsculo, R minúsculo, igual para a casca cilíndrica 1,225 centímetros. Tá? Então, o raio menor para a casca cilíndrica 1,225. Agora o raio externo. Então, o raio externo, nós vamos ter aqui 2,5 mais um pouquinho, 2,540, tá? Mas esse é o diâmetro, eu vou dividir por 2 para obter o raio. 2,540 dividido por 2, você tem aí o raio maior, né? O raio externo agora, o raio externo do cilindro, que é vejam ali 1,27, certo? 1,270 é o raio maior, tá? Então a casca cilíndrica tem um raio maior e tem um raio menor, tá? E aí a partir dessa equação nós calculamos o volume, tá? De modo aí que o comprimento desse cilindro aqui, o comprimento L do cilindro vazado, da casca cilíndrica, é igual, vou medir aqui, a 1,71 1,71
0,710 centímetros, tá? Então é o comprimento desse cilindro aqui. Então, com os raios e comprimento você pode calcular o volume, tá? Depois calcula o volume. Agora a esfera. Então a esfera ela tem uma massa, né? Aqui vamos colocar a esfera aqui, né? Ela vai rolar, mas não tem problema. Então nós temos essa massa. O ideal é que ela ficasse parada aqui, mas a balança ela tem um sistema mecânico que não importa onde você coloque aqui, que ele vai dar a mesma força. Tá? Então, essa esfera aí, né, ela vai ter qual massa? Então a última linha da tabela ali, acho que ela vai ter uma massa de mais de 10 gramas aqui. 10 gramas e mais um pouco. Nós vamos ter aqui 12,8 gramas. 12,8 gramas. Então essa é a massa da esfera. Tá? Agora vamos medir o diâmetro dessa esfera. Tá? Aqui essa esfera ela tem uma pequena imperfeição aqui. Ela tem uma espécie de rasgo aí na parte mediana aí. Tá? E isso muda o volume da esfera. Tá? Mas nós vamos ignorar essa imperfeição. Tá? Então vamos medir aqui o raio dessa esfera. Dá 2,8. Desculpe, esse é o diâmetro. 2,8. Tá, estou medindo o diâmetro da esfera, não o raio. 2,805. 2,805. Esse é o diâmetro. Foi dividido por 2 me dá o raio. 2,805 dividido por 2. Então você vai ter aí o raio da esfera igual a 1,4025 centímetros. Então, eu vou colocar os valores que saíram na tabela, na calculadora. O volume da esfera também é fácil. Vou pôr a fórmula aqui, está lá, né? É 4/3 do que é o volume. Tá? Então nós temos o raio da esfera. Tá? A partir do raio nós calculamos o volume em centímetros cúbicos. Nós temos a massa e o volume, tá, de cada uma dessas peças vão me dar aí a densidade. Tá? Nessa parte do experimento nós não precisamos calcular a densidade, nós só vamos calcular o volume. Tá? A densidade ela não vai sair de um cálculo direto como foi feito aí na questão 2. Nós vamos utilizar um método gráfico para obter esse valor. Tá? Então aí, né, preenchemos aí a tabela 3, né? Então fizemos aí com esse procedimento o item 6 e o item 7 ali, calculando os volumes das peças, etc. Tá? Então vão lendo ali com cuidado ali que vocês vão entender. Agora na questão 8, tá? Nós vamos ter que traçar um gráfico dos dados aí que nós obtivemos. Tá? Como é que vai ser esse gráfico? Tá? Então o gráfico que vocês vão fazer a partir dos dados da tabela 3 é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, onde nós vamos ter aqui a massa e o volume. Tá? A massa na vertical, no eixo vertical, e o volume na horizontal. Tá? Eu vou deixar disponível para vocês aí no sistema um outro roteiro, tá? De como fazer gráficos no computador. Tá? Então vocês podem usar esse roteiro, é bem fácil, tem um passo a passo aí de como fazer o gráfico. Tá? É bem rapidinho. Né? E você pode fazer o gráfico no Excel, né? Aqui eu estou explicando no Excel, ou você pode usar outro computador, outro programa se você souber. Tá? Então eu vou deixar esse roteiro disponível para vocês conseguirem fazer o gráfico, né? E preencher e terminar o experimento. Né? Então o gráfico que vocês vão fazer vai ser esse, de modo que vocês vão considerar a seguinte forma. Tá? A massa é igual a densidade vezes o volume. Tá? Massa é igual a densidade vezes o volume. De tal modo que você vai comparar essa equação
como uma equação de reta, y igual a ax mais b. Tá? Se vocês estudaram isso já, essa equação, né, essa equação representa uma função de primeiro grau, né? Você tem uma função de primeiro grau que representa uma linha reta nesse gráfico. Tá? Então você vai obter os pontos aqui, os pontos vão sair aqui, e a partir desses pontos você vai, no Excel, lá escrito lá no roteiro, você vai ter uma reta. Tá? Você vai determinar essa reta. Esse valor aqui, você vai identificar aqui como a densidade, tá? Porque o eixo X, o eixo horizontal, é o volume, e o eixo vertical, o eixo Y, vai ser a massa. Tá? Então, a massa é o eixo vertical e o volume é o eixo horizontal. De modo que aqui esse coeficiente angular da reta nos fornece aí a densidade do plástico. Tá? Então é daqui que nós vamos tirar esse B, ele tem que dar próximo de zero para esse experimento, porque você não tem mais nada aqui. Tá? Ele não vai dar exatamente zero, porque você tem aqui uma incerteza experimental envolvida. Tá? Então tem um resíduo aqui, né? Esse B seria um resíduo, é uma massa residual, é um erro na massa. Então, vocês vão fazer esse gráfico, então, tem um roteiro lá que vocês vão pegar aí, vocês podem fazer depois de preencher aí todos os dados do relatório, né? Você deixa o gráfico para fazer no final. Né? Você faz o gráfico lá no Excel, eu ensino lá, e quando você faz o gráfico, você tira esse coeficiente angular lá. Eu ensino ali no roteiro, você pode pegar o roteiro e fazer. Tá? E aí vocês podem preencher aí, né? A questão, então o item 8 é fazer o gráfico da massa em função do volume. Tá? O item 9, o que representa o coeficiente angular da reta? Então, o coeficiente angular da reta, como eu falei, é a densidade do material, a densidade do plástico aí. Né? E fazendo o gráfico lá no Excel, você vai ter essa equação, você vai obter essa equação e vai determinar qual é a densidade. Você pode anotar ali na questão 10 a densidade do plástico, ok? Vamos para a última parte do experimento, né? Que é utilizando a proveta. Né? Então, nós vamos encher, colocar água na proveta, aqui eu já coloquei para agilizar, a proveta aqui com 300 ml, né, de água. Tá? E nós vamos mergulhar nessa proveta essa pequena massinha aqui irregular. Tá? Então o objetivo aqui nesse experimento é tentar identificar qual material é esse. Tá? Esse experimento ele não vai ficar muito preciso, tá? Porque aqui a proveta ela não tem uma precisão muito boa, e esse objeto aqui ele tem um volume pequeno que é difícil medir com essa proveta. Nós vamos fazer mesmo assim. Tá? A ideia futuramente eu vou usar um objeto irregular maior, tá? Só que aqui não consegui fazer a tempo. Tá? Nós vamos utilizar esse objeto. Então qual é a massa? Né? Então no item 11, na parte 3, vamos calcular e obter experimentalmente a densidade desse sólido irregular. Então a massa desse sólido irregular, vamos medir aqui. Né? Então eu vou movimentando aqui, eu vou ver aqui que ele, mesmo colocando tudo para cá, ele não equilibra, mas eu coloco esse pezinho aqui, ficou um pouquinho para baixo, né? Eu volto aqui, todo esse negócio para cá. Então aqui tem um pouquinho para baixo, então aqui está nos 100 gramas, eu vou voltar para o 90, então está entre 90 e 100. Tá? Então vamos obter aqui, movimentar para cá.
vezes é um pouquinho difícil para equilibrar. Está oscilando ainda. Mas nós podemos já ter um valor aqui. Então, a massa desse objeto irregular aqui seria aí 99,1 grama, tá? 99,1 grama. Então é a massa desse objeto. Na verdade aqui tem um 100 aqui cravado, tá? Mas não deu exatamente 100 gramas, deu 99,1. Isso aqui era um pezinho, né? Então agora nós vamos medir o volume aí com a proveta. Então, usando esse barbante aqui, nós vamos amarrar. Vamos fazer a amarração aqui, eu já devia ter feito para acertar. Tem que amarrar bem, porque senão se ele cair, se esse pezinho cair dentro da proveta, ela quebra e vaza toda a água, né? Tá aqui, eu vou tirar aqui um pedacinho do fio aqui, senão o fio tem um volume pequeno, mas interfere na medida. Então vamos baixar aqui, eu vou colocar aqui mais próximo de mim aqui para eu conseguir fazer a leitura aqui, tá? Então a proveta aqui ela foi preenchida com água até 300 ml de volume. 1 ml é 1 centímetro cúbico, tá? Então eu vou colocar aqui a massa e vai ter uma variação. Essa variação é o valor do volume que você tem aqui desse objeto. Eu não tenho uma fórmula para calcular, né? Colocando aqui, de modo que você... Na verdade, o ideal é que o fio não fique dentro, né? O fio é um volume a mais, né? Mas aqui, nós podemos ver aqui que temos aqui entre 300 ml e 350 eu tenho 10 divisões. Então ficou uma divisão e meia. Quase uma divisão. Talvez ela não tenha uma graduação muito precisa. Mas vamos assumir aqui 350, 300. Então aqui o volume estava em 300 ml e ele foi para 307,5. Então a diferença de volume, né? Então o volume inicial era 300 ml ou 300 centímetros cúbicos, tá? Então lá na questão 13, né? 300 centímetros cúbicos de água, tá? Aí eu coloquei a massinha ali e a água foi deslocada para um novo volume que era 307,5 ml ou centímetros cúbicos. Então a diferença entre o volume inicial e final inicial, 307,5 menos 300 dá 7,5 centímetros cúbicos, tá? E a partir disso, né, dividindo aí a massa, né, pelo volume que você tem, né, você vai ter aí a densidade, né? Você vai ter a densidade desse material, que não deu boa, tá? Deu uma troca, tá? Não vai dar um valor, esse experimento aqui você não obteve um valor muito bom aqui, tá? Ok? E aí olhando, né, então nós vamos ter um valor de densidade aí que vocês vão calcular, né? Então eu calculei aqui, eu já vou adiantar para vocês que não vai dar um valor muito preciso aí com o que a gente esperava, tá? Então, tomando esse valor e olhando na tabela 1, na tabela de densidades, nós vamos tentar descobrir quem é esse material aqui, tá? E pela coloração também, pela aparência, você pode identificar que material é esse, tá? Então vocês podem tentar identificar, vocês vão perceber que essa densidade que foi obtida
não corresponde a esse material, tá? O experimento ele não foi preciso o suficiente para obter essa densidade aqui, tá? O ideal é que nós usássemos aqui um corpo, né, um corpo irregular desse material maior, para que a variação de volume fosse maior e a proveta ela te desse um valor mais preciso, aí, tá? Um valor mais acurado, tá? Porque a divisão aqui da proveta, né, veja que a divisão da proveta a menor divisão é 2,5 centímetros cúbicos, 2,5 ml, tá? E esse volume aqui deu só 3 vezes isso, tá? Então o valor não ficou muito bom por causa disso, tá? Então essa proveta ela não é muito precisa para esse corpo aqui, tá? Mas o método seria esse. O ideal é que para fazer funcionar você usaria um corpo maior, tá? desse material, um corpo mais volumoso, e aí o método ficaria um pouco mais, ele chegaria um pouco mais perto, tá? Mas a proveta ela não tem uma graduação muito precisa, tá? Então esse método ele não é tão preciso quanto o método anterior, quando nós utilizávamos para calcular o volume, nós utilizávamos aquelas fórmulas, tá? Lá você utiliza, porque lá os sólidos eles tinham uma forma regular. Aqui a forma é irregular e você mede aí pelo deslocamento de um fluido, e a leitura desse menisco não é tão precisa assim, tá? Quando você vai ler um menisco, por exemplo, você poderia utilizar o ideal é você utilizar uma bureta, né? Passar aí mas a bureta ela tem um tamanho muito menor que isso daqui, né? E ela é utilizada mais para fazer titulação, tá? Mas teria que ter aqui uma divisão mais fina aqui para você conseguir fazer essa leitura de maneira mais precisa, ok? Então terminamos o experimento, espero aí que vocês tenham acompanhado o roteiro, preencham o roteiro, né? E depois enviem aí lá no AVA, né? No AVA vocês têm que enviar, tá? Envie os arquivos em PDF lá no AVA, tem esse roteiro preenchido, ok? Então, qualquer dúvida, me perguntem, né? Vocês vão ter ali também o outro roteiro, né? Então, para construir a construção de gráficos, tá? Então, vocês têm que usar esse daqui para fazer aquela questão 8, tá? É bem fácil, só seguir o passo a passo ali, mas tem que fazer no computador, vocês mesmos têm que fazer, ok? Então, é isso. Então, até mais, pessoal.